hablar en portugués, o sea que si hablas despacito, pues seguro que Gracias. entendemos perfectamente. Muchas gracias. Gracias. Just a brief introduction. I was offered to speak either in English or Portuguese, but as we are now discussing Brexit, I think that we have to find some other alternatives to this dictatorship of the English. So, entonces yo hablaré portuñol despacio, ¿vale? I hope you can follow me in this adventure. Queria começar por agradecer a Carlos, a Cristina, o convite amável que me fez. É com imenso prazer que estou aqui. Queria agradecer também aos outros ponentes, porque ayer e hoje he aprendido muchísimo. Está sendo um programa muito bueno. Então é um duplo prazer conhecer também outras pessoas que trazem ideias e que investigam coisas interessantíssimas. A vantagem de ser a última é que, em muitos casos, a minha ponência se cruza com a dos outros, então eu não desenvolverei tanto, mas também penso que, não de forma clara, mas vai ligar um bocadinho todos os outros e fechar um bocadinho o ciclo da conferência. As transparências estão traduzidas em espanhol. Esto es todo lo que yo digo a mis alumnos para no hacer. Lo verán porque no se debe hacer la traducción con el Google, pero se puede seguir un poco más la ponencia. Entonces, vamos a ver aquí. Um pouco de contexto, a população mundial está crescendo muito. Nos próximos 3 décadas, 2 milhões mais de pessoas que viverão sobretudo em las cidades. Estas cidades cresceram muitas vezes de forma desordenada ou mal, ocuparam todo o espaço, são muito concentradas. Então, no futuro teremos 70% da população sem contacto com a natureza, porque nas cidades nós já desconectamos da natureza. Estas cidades têm também muitos problemas de poluição do ar, as escolas por la manhã, à tarde, tudo o que isso implica de tempo perdido, de poluição do ar, de stress, de energia que se consome, não faz muito sentido. Então nós temos que olhar para as cidades de uma forma um pouco diferente. E, paradoxalmente, vamos ter 70% da população vivendo em las cidades e a percentagem de áreas verdes nas cidades, em muitos casos, é baixíssima. Como podem ver, por exemplo, em Istambul é 2% solo, Buenos Aires 8%, ou mesmo Paris menos de 10%. Então, nós temos que trazer de novo a natureza para as cidades, uma vez que a população se vai aglomerar nas cidades. E esta forma como estamos a construir as nossas cidades muito densas, sem áreas verdes, significa que temos muitos problemas de saúde, como se falou ayer também, muitas mortes relacionadas com a degradação do ar das cidades. Estas mortes não se justificam hoje em dia, não há soluções para estas situações, não podemos fazer outras coisas. Então, o que eu vou falar um pouco é que a natureza pode ajudar-nos, vamos deixá-la ajudar-nos a encontrar soluções para estes problemas e para cumprir um objetivo de desenvolvimento sustentável, que é a ser cidades e assentamentos humanos mais inclusos, seguros, resilientes e sustentáveis. Bom, já se falou ayer e hoje também de los serviços de los ecossistemas, eu não vou desenvolver muito mais, mas, por exemplo, temos que pensar que o turismo beneficia muitíssimo de los serviços da natureza. Por que me vou a Marrocos para ver o deserto? Porque eu não tenho deserto próximo de minha casa. Porque vou à Amazônia ou à Patagônia, por exemplo, é para ver algo que os ecossistemas, o sistema Terra produziu durante milhões e milhões de anos, de uma forma muito equilibrada, muito bonita, muito agradável também. Então, o turismo, sem pagar nada, beneficia destes serviços. Este é apenas um exemplo do que falamos hoje, os serviços da natureza, e todos os outros que já foram falados também. Queria apenas deixar este exemplo
muito simples. Uma atividade económica que é a que está a crescer mais no mundo inteiro, e Lisboa é um bom exemplo porque o turismo está a crescer muitíssimo, agora o turismo urbano, é uma atividade que está a crescer muitíssimo no mundo inteiro e que beneficia de forma grátis dos serviços da natureza, da biodiversidade, das paisagens que os ecossistemas han produzido ao longo de milhares de anos. E, claro, também já se falou desta ligação entre os serviços da natureza e o bem-estar. Eu não vou falar muito mais, porque todos os outros colegas já falaram nisso também nas outras ponências. O que se fala muito hoje é como podemos olhar para a natureza e encontrar soluções para os problemas e os riscos que falaram hoje de manhã nas outras ponências também. Na União Europeia se fala muito de nature-based solutions. E por que nature-based solutions, as soluções basadas na natureza? Porque nós olhamos para os ecossistemas e o que vemos? Eficiência do ponto de vista energético, nada se perde, tudo se recicla, equilíbrio, beleza, atratividade. Então, não podemos olhar para os ecossistemas e encontrar nesses ecossistemas soluções para os problemas que afetam a sociedade contemporânea e todos os riscos que já falaram. E estas soluções podem ser aplicadas nas cidades e com benefícios múltiplos, como vamos ver também. Então, a ideia é trazer de novo a natureza para a cidade. E vocês encontram exemplos interessantíssimos de os arquitetos estão a usar muito esta perspectiva de trazer a natureza para a cidade, e encontram imagens interessantíssimas ou exemplos interessantes. O que tem aqui na outra imagem é aquilo que nós chamamos uma parede viva. Penso que vocês percebem. Living wall. Está numa gasolineira. Há alguma coisa mais desagradável, feia, que cheire mal do que uma gasolineira, do que um posto de venda de gasolina? Então nós podemos melhorar um pouco esta imagem negativa que temos e o cheiro da gasolina, trazendo uma parede viva para a gasolineira. Um outro exemplo que não tenho aqui, trazer paredes vivas para uma loja de um centro comercial, como foi em Lisboa. Lembrem-se que essas pessoas trabalham 8 horas com luz artificial, cerradas dentro do centro comercial. Então, puseram na parede viva muito grande nessa loja. Eu falei com os empregados e eles disseram: uma excelente ideia, agora é mais fácil passar as 8 horas dentro deste espaço, vemos um pouco a natureza, cuidamos das plantas, vemos se precisam de água ou outra coisa. Nós somos cuidadores desta parede viva e nos ajuda muito a passar este tempo aqui. É uma outra ideia para trazer a natureza, incluso para dentro dos centros comerciais. E no seguimento da outra ponência, Lisboa, a cidade de Lisboa, está a usar muito esta ideia dos nature-based solutions. Lisboa também não tem muito espaço verde per capita, tem pouco espaço verde per capita. Tinha duas hipóteses. Ou criava jardins com erva, regados, muito caros, ou então se encontravam uma outra solução. E a solução foi trazer a agricultura para dentro da cidade. No plano verde da cidade se decidiu que 20 parques horticulturais iam ser criados dentro da cidade, com huertas urbanas. E essas huertas urbanas são a estrutura verde da cidade. É muito diferente, não temos erva com custos muito grandes para regar, cuidar e tudo isso. Temos huertas urbanas que cada um cuida por si, que precisam menos água e que produzem alimentos. E mais, muitos desempregados, que eu falei com eles, para eles é muito importante trabalhar na huerta porque se sentem melhor. Antes estavam em casa, sentados, olhando para a televisão, isolados, sozinhos. Agora, com uma horta urbana em frente ao seu bairro, vão
a la horta, produzem alimentos, se sentem úteis para a família. Não têm ordenado, mas trazem alimentos para a família. E é muito importante também do ponto de vista psicológico. Então, estas huertas urbanas traem muitos benefícios, não só ambientais, económicos, mas também sociais. Por isso, o município de Lisboa ha decidido: não queremos mais grandes parques, muito caros, muito difícil de manter, vamos usar as huertas urbanas. E lo que vem aqui é um exemplo disso. Temos áreas pedonais, pero este é o mesmo parque. Áreas pedonais, pero também as huertas urbanas. E as huertas urbanas são abertas a todos. São áreas de lazer e de passeio. E é muito importante também, porque eu estou acompanhando a implementação destas huertas, que as pessoas se aberram de los agricultores e começam a perguntar: isto o que é? Porque muitos não sabem isto o que é, porque só lo vêm no supermercado, e como se produz e quando é a época, inclusive por vezes começando também a comprar os produtos de los pequenos agricultores. Inclusivamente, aos sábados ou domingos se oferecem para ajudar o agricultor. É que eu posso vir aqui por umas horas a ajudá-lo. Então, estas huertas urbanas dentro da cidade estão ajudando a reconectar a nova geração com a natureza. E são muito importantes porque produzem todos os benefícios dos ecossistemas que falamos. O ciclo hídrico, controlam as cheias, produzem alimentos, filtram o ar, a qualidade do ar é muito melhor. Então, temos um conjunto muito amplo de benefícios. Falando de la valorização dos ecossistemas, estranhamente ou paradoxalmente, nós só começamos a olhar para o valor dos ecossistemas quando começamos a degradá-los, quando começamos a perceber o que perdemos quando os degradamos. O exemplo de uma floresta. Nós só percebemos o papel da floresta para controle das cheias, controle da erosão do solo, para o próprio microclima, quando perdemos a floresta e quando começamos a perceber a erosão do solo e a perda de biodiversidade. Estranhamente, nós chegamos a esta ideia de quanto é que valem os ecossistemas depois de os degradar e depois de percebermos o que estávamos a perder quando os degradamos. E então começamos a olhar com mais atenção para isto. E no caso de Lisboa, por exemplo, mais uma vez nas áreas, muitas das áreas que estão a ser arranjadas agora muito recentemente, já não têm erva, têm o que nós chamamos prados naturais. Estranhamente, muitas pessoas me han dito: o município não cuida mais das áreas verdes, olham para isto não é bonito, não é agradável. Então é necessário fazer também um papel de inversão daquilo que nós consideramos esteticamente o mais bonito para a cidade, que é uma área verde, mas isso é muito caro e não é sustentável. Então temos que trazer as plantas adequadas ao clima. Esses parques são iguais em Abu Dhabi, em Lisboa, em Madrid, em todos os outros sítios. Não é normal, porque temos climas diferentes em todos estes sítios. Então nós também temos que fazer um esforço para mudarmos o nosso valor estético de que consideramos uma área verde agradável. Em Lisboa, se aconteceu isto, a Câmara está a usar plantas autóctones que precisam pouca água, porque nós temos problema no verão de água. E as pessoas, o primeiro impacto foi: o município deixa crescer estas ervas selvagens dentro da cidade, não pode ser, vamos a contestar. Pero isto é uma nature-based solution. É trazer a natureza em sua forma mais natural possível para dentro da cidade, em lugar de criar artificialmente espaços verdes que, como vos disse, são realmente muito caros e não são sustentáveis. Este livro da Gretchen Daly, que ela coordenou, deu um passo muito importante para nós começarmos a olhar com uma outra perspectiva para os ecossistemas. Até então nós olhávamos para os ecossistemas enquanto estoques de recursos que eram úteis para a nossa economia.
o petróleo, o carvão, os minerais do subsolo. A natureza era um estoque, um armazém de recursos que estava disponível para nós usarmos para o nosso modelo económico. Mas os ecossistemas fornecem muito mais do que estoques, fornecem também serviços. E os serviços, nós percebemos hoje em dia, são muito mais importantes, muito mais valiosos que por vezes que os próprios estoques que estão no subsolo. Este livro de Daly foi muito importante para nos ajudar a olhar para os ecossistemas de uma outra perspectiva diferente. Também a avaliação do milénio, de que já se falou de manhã. Mas a questão é, como vamos valorizar? Qual é o preço de uma árvore centenária? Qual é o preço de um leão? Quanto vale um golfinho, uma tortuga, por exemplo? Quanto vale? Se eu perguntasse, provavelmente todos diziam preços diferentes. Então, como vamos a avaliar o que valem os serviços dos ecossistemas? É muito difícil, é um exercício realmente muito difícil. Pero alguns dizem, you cannot manage what you do not measure. Neste contexto de economia de mercado, se não dás um valor, um preço, tudo que é grátis não tem valor. Não tem valor. As pessoas simplesmente não valorizam. Temos que atribuir um valor, mesmo que seja difícil. É importante, segundo alguns, vamos ver, não é consensual, é polémico, mas segundo alguns, nós temos que fazer um esforço para atribuir um valor aos serviços dos ecossistemas. Este será o único caminho para os protegermos. Porque quando nós percebermos que o ciclo hídrico vale milhões de euros, então nós pensamos, vamos ter que proteger este ciclo hídrico com a produção de solo. Este texto de Robert Costanza, The Value of Dual Ecosystem Services, foi um primeiro esforço para valorar os ecossistemas a nível global, mundial. Foi um exercício que ele fez com seus alunos de doutorado, muitos alunos, que cada um procurou avaliações de pontuais. Eu penso que eles leram mais de 100 artigos que avaliavam ecossistemas, a floresta, o Pantanal, etc. E depois juntaram tudo para tentar perceber quanto é que valem os ecossistemas a nível mundial. E chegaram a este valor. Naquele ano, é um texto já antigo, naquele ano o PIB mundial valia 18 trilhões de dólares. E eles chegaram a uma conclusão que os ecossistemas, os serviços dos ecossistemas valiam 33 milhões de dólares. Ou seja, a economia capitalista, o que ela produziu naquele ano, valia metade do que os ecossistemas, o valor dos ecossistemas. E o serviço que eles encontraram mais valioso foi o da produção dos nutrientes, da produção de alimentos. Mas o mais importante, eu costumo discutir isto com os meus alunos nas aulas, se olharem para o mapa, eles depois cartografaram o valor dos ecossistemas, aqui embaixo tem dólares, e quanto mais escuro, mais valioso. Se olharem para aqui, veem um mapa muito diferente daquele que nós temos sobre a riqueza. Reparem que é o sul global, aquele que tem os espaços mais vermelhos, ou seja, a verdadeira riqueza, o capital natural, está no hemisfério sul e muito menos no hemisfério norte. E, portanto, nós, no fundo, o nosso bem-estar está a ser apoiado com a exploração deste capital natural, desta riqueza dos países do sul global. A Europa, por exemplo, é muito pobre em biodiversidade. A Europa importa imensas coisas porque não é um hotspot de biodiversidade como nós temos aqui no Hemisfério Sul, América do Sul, África mesmo. Olhamos sempre para a África com o estigma de um continente pobre, atrasado, etc. Mas reparem como eles são ricos em biodiversidade. Este exercício foi interessante porque nos ajudou a olhar para estes desequilíbrios riqueza-pobreza de uma forma muito diferente. Nós estamos habituados a valorar a produção da economia capitalista, mas essa economia capitalista não vive sem o capital natural. E esse está
globalmente, ou está mais no sul global, nos países do sul. E depois, mecanismos históricos de trocas desiguais acabaram por inverter esta valorização, uma vez que, como sabem, os produtos manufaturados têm um preço de mercado muito superior à matéria-prima que lhes deu origem. Uma secretária tem um preço de mercado muito superior à árvore a partir da qual foi feita. Estão a conseguir acompanhar? Sim? A maior parte das tentativas de valorar o valor dos serviços dos ecossistemas partem deste enfoque utilitário, uma abordagem antropocêntrica, no sentido em que nós vamos a ser este exercício sempre do ponto de vista do nosso interesse. Para lá, o ser humano, quanto pode valer uma árvore ou um animal ou um ecossistema? É sempre, normalmente, uma abordagem antropocêntrica, desta perspectiva muito utilitária. Não é a única forma de olhar para os ecossistemas. Autores como Peter Singer, por exemplo, nos lembra que todos os seres vivos são sencientes, no sentido que os animais também sentem prazer ou sentem dolor. E nesse sentido nós não devemos, afetá-los, porque eles também sentem essa dor. Ou, por exemplo, um autor também muito interessante, o Holmes Roulston, que é filósofo norte-americano e que discute muito esta questão do valor intrínseco e o valor instrumental, e ele diz que, nós estamos habituados a olhar para os outros seres vivos como se eles tivessem apenas um valor intrínseco. Quanto é que eles valem do nosso ponto de vista, de que forma é que eles são úteis para nós outros. Pero os outros seres vivos têm um valor também que é intrínseco, eles devem ter direito à vida. Portanto, temos abordagens diferentes. No entanto, quando procuramos valorar os serviços dos ecossistemas, normalmente esta abordagem mais centrada nos nossos interesses, mais utilitária. E como podemos fazê-lo? Bom, podemos fazê-lo de uma forma direta ou indireta. A forma direta é porque muitos destes serviços da natureza ou produtos da natureza estão integrados no mercado. Sempre que cortamos árvores e levamos ao mercado, obtemos um preço a partir daí, um rendimento a partir daí. É uma forma de dar valor a essas árvores. É injusta porque elas valem muito mais do que a biomassa, do que o seu peso em madeira. Aquelas árvores contribuem para o ciclo da água, o ciclo dos nutrientes, têm o papel de proteger o solo. E nós, com esta abordagem direta, estamos apenas a valorizar o seu peso em madeira. Portanto, quando usamos esta relação direta com o mercado, é lá mais sensível, porque já existem preços de mercado atribuídos a estes produtos, mas é também lá mais injusta, porque estamos a considerar apenas um dos serviços que essa árvore produz e elas têm muito mais serviços do que isso. Uma outra forma é indireta, procurando perceber como é que podemos substituir, quanto nos custa substituir os serviços dos ecossistemas. Por exemplo, a Daly tem um projeto que ela trabalhou em Nova Iorque, a cidade de Nova Iorque, quando as montanhas não estavam ainda urbanizadas, usava água direta para consumo e não faziam qualquer tratamento. Mas essa área de montanhas começou a ser atrativa para as residências secundárias, não primárias, mas para as residências secundárias. E também para a pequena agricultura, para abastecer a cidade. E a agricultura começou a usar herbicidas, pesticidas, etc. Logo, contaminaram os aquíferos. Então, a cidade teve que construir uma estação de tratamento de água. Quanto é que isso custou? Que tinha, inclusivamente, que ser mudada. 6 a 8 milhões de dólares, com um custo de manutenção de 300 a 400 mil dólares por ano e um tempo de vida de 10 anos.
Esta pode ser uma abordagem indireta para percebermos o que valem os serviços da natureza. Então, quando não era preciso filtrar a água, a cidade de Nova Iorque la recebia de forma grátis. Quando essa água estava contaminada, porque a purificação, o ciclo da água purificava essa água. Quando pusemos em causa esse ciclo hídrico e lo paramos introduzindo produtos químicos, foi necessário artificialmente filtrar a água. Quanto é que isso custa? Milhões de dólares. Este pode ser uma abordagem, este é o preço do ciclo hídrico, dos serviços do ciclo hídrico para a cidade de Nova Iorque, que era oferecida de forma grátis antes e que agora tem que ser paga e custa uns milhões de dólares. Uma abordagem pode ser o serviço de substituição. Quando nós paramos estes ciclos naturais, os serviços, temos que os fornecer nós próprios. E isso custa muito dinheiro. Por exemplo, também se fazem muitos exercícios destes, às vezes fazemos com os nossos alunos. Estamos acostumbrados a pagar um bilhete para ir ao cine. Por que não para visitar a natureza? Por que não pagamos por um serviço estético de prazer? Também nos dá algum prazer. Também ficamos felizes quando passeamos na natureza. Foi uma paisagem que é oferecida de forma grátis. Não poderemos valorizar, não no sentido de agora vamos cobrar, mas é no sentido das pessoas raciocinarem, pensarem que é grátis, mas é valioso. Porque um filme também implicou investimento e por isso eu tenho que pagar para entrar no cine. Pero os ecossistemas também produziram estas paisagens que nos dão prazer. Nunca iremos conseguir valorizá-las, mas temos que aprender a raciocinar de forma diferente. Uma outra forma de perceber, de chegar ao valor dos serviços dos ecossistemas, do ponto de vista estético, por exemplo, podem fazer este exercício também. Olhem para o preço das habitações frente ao mar, na segunda fila ou na terceira fila, ou já mais afastado da costa. Ou o piso mais alto ou mais baixo. E venham a variação do preço. As casas frente ao mar são muito mais caras. Porquê? São exatamente iguais às habitações do prédio que está atrás de mim. Então, a área é a mesma. A forma é a mesma. Então, por que tenho que pagar o dobro do preço porque estou frente ao mar? Esta é a economia capitalista captando o preço de um serviço estético que é oferecido de forma grátis. Então, quem ganha são quem vende as casas. Esta também é uma forma de percebermos quanto valem estes serviços, o papel estético dos serviços. Ou, por exemplo, também demorou algum tempo a perceber que uma tortuga viva vale muito mais que uma tortuga morta. Muitas populações que matavam as tortugas para vender a carapaça, para vender. E agora perceberam que é muito mais importante mantê-las vivas. Ganham muito mais com o turismo de visitação. Os golfinhos, tortugas e muitas outras áreas que têm alguma especificidade e que são interessantes. É muito melhor um tubarão. As Maldivas é um país que ganha muito dinheiro com a visitação dos tubarões. Pero no passado os matavam para vender a carne no mercado ou outras situações. E é esta mudança de paradigma que nós temos que começar a fazer. Estes são apenas exercícios. Não é muito fácil fazer isto. Mais uma vez, quanto vale um tubarão? Bom, vamos fazer exercício. Quantos turistas vieram naquele mês para visitar ou para ver os golfinhos? Eles trouxeram, pagaram, a economia local beneficia, tem os hotéis, a alimentação, tudo isso. A economia local beneficia muito mais com isso do que com os tortugas mortas. Este é um outro exemplo. E os insetos? Quanto valem os insetos? Que agora muitas vezes nós matamos
porque não gostamos. Os agricultores percebem muito bem quanto valem os insetos. E como é que perceberam? Por exemplo, aqui no vale, na Califórnia, é um vale com uma produção muito intensiva de citrinos e almendras também. Mas são hectares e hectares e hectares de produção. Eles só perceberam o valor dos serviços da natureza quando acordaram um dia e viram The Silent Spring, da Rachel Carson. Na primavera não havia abelhas para polinizarem os pomares. E na primavera seguinte, ainda menos abelhas para polinizar. E o que ocorreu? A produção se caiu a pique. Então, eles perceberam, nós precisamos dos insetos, nós precisamos deste serviço de polinização. E agora, como não têm mais abelhas, o que fazem? Pagam esse serviço. Pedem aos apicultores que transportem as colmenas por vezes longe, las trazem durante a primavera para que as abelhas possam fazer a polinização. Porque sem isso não há citrinos, não há almendras. Eles só perceberam depois de usar inseticidas e pesticidas e terem morto todos os insetos no vale. E então, a primavera silenciosa. Na primavera não havia mais insetos, não havia pássaros, não havia insetos. E a produção de citrinos caiu a pique. Este é um outro exemplo, como nós percebemos de forma indireta o valor dos ecossistemas. Um outro exemplo também, os rios voadores na Amazónia. Só muito tarde, os agricultores de São Paulo, que é já sul da Amazónia, onde tem uma área intensiva de produção agrícola, irrigada, mas que beneficiavam das chuvas que se formavam na Amazónia. A Amazónia é como uma bomba que bombeia vapor de água para a atmosfera. E depois os ventos empurravam as nuvens. E a água caía sobre a zona de São Paulo. Mas como agora estamos cortando a Amazónia, ano após ano, os agricultores de São Paulo estão sofrendo com as secas. Não têm mais água e têm que pagar a água. Então, antes tinham um serviço grátis, com as chuvas, uma pluvia, e agora têm que o pagar muito caro. Então, começam já a contestar os outros agricultores que na Amazónia estão cortando as árvores para produzir soja. E eles dizem, mas nós também precisamos da Amazónia. Agora percebemos como. E os outros dizem, mas nós também precisamos do solo da Amazónia. Então, por vezes há este uso conflituoso dos serviços. Uns precisam do espaço para a soja, ou não. Outros precisam da água. Tão lontano que parecia não ser possível. Mas sim, os rios são voadores. Existem rios voadores por cima das nossas cabeças e são muito importantes para a agricultura. Porque é importante também proteger os ecossistemas, porque em muitos casos, no mundo inteiro, os mais pobres dos mais pobres vivem da coleta da natureza, do que vivem da natureza. Um último exemplo, da agricultura. Como vos disse, os agricultores são os que mais beneficiam dos serviços do ecossistema. Pero, uma altura disseram, não precisamos mais, nós vamos artificialmente produzir, vamos usar pesticidas, herbicidas, vamos usar água para produzir em grandes quantidades. E o que temos hoje em dia é a forma como produzem lechugas ou fresas. E a minha questão é, no lugar nós vamos comer como estes alimentos? Com luvas e com máscaras? Isto não faz sentido. Não faz sentido substituir lá. Também é possível, os serviços da natureza também podem controlar as pestes e também produzem solo fértil, se nós os deixarmos. Nós não estamos a deixar e estamos a controlar as pestes usando pesticidas, mas depois, no lugar, como vão a comer estes alimentos? Usando luvas, máscaras, não faz sentido. Inclusivamente, nós estamos a contaminar o nosso sistema alimentário. Na União Europeia controla os contaminantes. Isto foi o que foi encontrado em produtos alimentares: chumbo, arsénio, mercúrio, crómio, zinco. Não deviam estar estes contaminantes, são cancerígenos nos nossos alimentos, mas estão.
E então o alimento, que deveria ser algo que devia contribuir para o nosso bem-estar, hoje em dia é uma forma de introduzir no nosso organismo todos estes contaminantes que se falou ayer também. Porquê? Porque os agricultores foram incentivados a investir e produzir de forma intensiva. Enquanto há terras disponíveis noutros países, o que tem aqui é o que se chama land grab, que é muitos países a vermelho têm quem compra e a verde onde eles vão comprar. E vocês veem, enquanto a agricultura comercial nos países del norte estragou o solo por completo, o que fazem agora? Compram milhares de hectares nos países del sul, nomeadamente em África, onde a fome é um problema endémico. E agora fundos de investimento estão a fazer este land grab. Estamos a falar de um investimento para o futuro. Quando não houver terra arável no norte, nós temos aqui milhares de hectares para produzir os nossos alimentos. E a questão é, não seria mais sustentável se produzíssemos os nossos alimentos de forma beneficiando os serviços dos ecossistemas, que são grátis, são eficientes e são amigos do ambiente. E finalmente, a verdade é que os consumidores europeus consideram que hoje comprar um alimento é um risco, é um riesgo. E é o quarto riesgo que eles mencionam, a poluição ambiental. E primeiro, consumir um alimento é um riesgo. Não faz sentido. Bom, passando aqui, vamos passar à frente. Se quiserem ver mais, tem aqui, podem seguir este site, que é um projeto que está a acontecer na Europa, também no mundo inteiro, que é o projeto TIB, a economia dos ecossistemas e da biodiversidade. Fechando apenas para dizer que nada disto é consensual. Para além de ser muito difícil, porque ainda não conseguimos encontrar parâmetros para dar um valor a um animal ou uma árvore, há muitos autores que dizem que este não deve ser o caminho a seguir, porque nós estamos a comodificar a natureza. Quando falamos em capital natural, nós estamos, no fundo, a alargar o paradigma da economia capitalista à natureza. O capital tecnológico, o capital humano e o capital natural. E há muitos, inclusivamente ambientalistas, que dizem que não devemos ir por aqui, não devemos sequer fazer este esforço de valorizar os serviços dos ecossistemas, porque a natureza deve estar para além do próprio sistema capitalista, deste paradigma. Devemos mudar o paradigma e não devemos usar a noção de capital natural, porque estamos a comodificar a natureza e ela tem um valor incalculável que nós nunca conseguiremos medir. Para além disso, mesmo que os seres humanos desapareçam, a natureza vai continuar, portanto nós precisamos mais dela do que ela de nós. Obrigada.